Bom dia, meu nome é José Dorval, sou professor de anatomia da Universidade Federal de Rio Grande. O assunto deste vídeo é faringe, laringe, glândulas tireoide e paratireoide. A faringe é um órgão tubular com paredes musculares situado anteriormente à coluna cervical, posteriormente à cavidade nasal, oral e à laringe. A sua parte superior, o esqueleto da sua parte superior é o osso esfenoide, aonde nós encontramos uma estrutura linfóide, a tonsila faríngea, estrutura semelhante às tonsilas palatinas. A comunicação entre a faringe e a cavidade nasal se dá através das coanas, que são duas aberturas que comunicam a cavidade nasal com a faringe. Na figura, que é um corte sagital da cabeça e pescoço, nós estamos visualizando a coana direita. Próximo à coana direita, nós encontramos uma abertura, o ósteo faríngeo da tuba auditiva. É um canal que liga a parte superior da faringe com o ouvido médio. Inferiormente às coanas, observamos a comunicação entre a faringe e a cavidade oral. É o istmo das fauces. E inferiormente a essa segunda abertura, uma terceira abertura. A comunicação entre a faringe e a laringe. O limite inferior da faringe é uma das cavidades, é uma das cartilagens da laringe. A cartilagem cricoide. Abaixo da borda inferior da cartilagem cricoide é o esôfago. Acima, a faringe. A faringe se continua inferiormente com o esôfago. A cartilagem cricoide se encontra na figura, assinalada por uma seta em vermelho. A faringe se divide em 3 regiões. A nasofaringe, que é a parte superior da faringe, situada atrás da cavidade nasal. Posteriormente à cavidade oral, nós encontramos a orofaringe. E atrás da laringe, a laringofaringe. O istmo das fauces, a comunicação entre faringe e cavidade oral, se dilata, aumenta de diâmetro durante a deglutição. O palato mole sobe e encosta na parede posterior da faringe, obstruindo a passagem entre o nariz e a orofaringe e impedindo que o alimento deglutido suba e chegue até a cavidade
nasal. Um outro limite inferior do istmo das fauces, que é uma cartilagem da laringe, a epiglote, também se movimenta durante a deglutição. Devido à mobilidade do palato mole e da epiglote, não existe uma fronteira bem delimitada entre nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Nesta figura, à direita, a mandíbula se deslocou inferiormente. As arcadas dentárias se afastaram ao máximo. A boca está aberta. O que nós enxergamos no fundo desta figura é a parede posterior da orofaringe. Nesta figura, nós observamos a faringe em uma vista posterior. A coluna cervical foi retirada e foi feito um corte vertical em toda a faringe. E nós podemos observar as 3 aberturas que comunicam a faringe com a cavidade nasal, que são as coanas. A comunicação com a cavidade oral, o istmo das fauces. E uma terceira abertura inferior que comunica a laringofaringe com a laringe. A faringe se continua inferiormente como o esôfago. Podemos observar que anteriormente ao esôfago, nós visualizamos na parte inferior da figura a traqueia. Agora uma vista lateral esquerda da faringe, em que nós observamos os músculos da faringe, que são músculos do tipo estriado esquelético. A deglutição é um ato voluntário. Então, a faringe necessariamente apresenta uma parede muscular com músculo estriado esquelético. São 3 músculos, denominados constritores da faringe. O músculo constritor superior da faringe, o constritor médio e o constritor inferior, fundamentais durante o ato da deglutição. Na figura à esquerda, na seta em azul, nós temos o trajeto do ar inspirado. Ele penetra no sistema respiratório através das narinas, percorre a cavidade nasal, chega até a nasofaringe, passa pela orofaringe, chega à laringofaringe e se dirige à traqueia depois de percorrer a laringe. Agora observem nessa figura a posição do palato mole e da epiglote. Nessa situação, a situação em que o indivíduo está respirando, o istmo das fauces apresenta uma abertura menor. Em verde,
no interior da cavidade oral, nós temos um bolo alimentar. Na figura do centro, a figura número 2, está ocorrendo a deglutição. O palato mole se deslocou superiormente, encostou na parede posterior da faringe, o que impede a passagem do alimento para a cavidade nasal. A epiglote sofreu um movimento rotacional para baixo de quase 180 graus e obstruiu a passagem entre a faringe e a laringe. A epiglote fecha o hálito da laringe e o alimento se desloca pela faringe e depois ao esôfago. Após ocorrer a deglutição, na figura número 3, novamente durante a inspiração, nós temos o trajeto do ar, que é cavidade nasal, faringe, laringe e depois a traqueia. Existe um cruzamento entre os sistemas respiratório e digestório. Esse cruzamento é chamado de encruzilhada aerodigestiva. Se o alimento penetra na laringe, nós temos a situação de engasgamento. Se a quantidade de líquido ou sólido, ou uma mistura dos dois, for pequena, tossir é o suficiente para a expulsão do alimento da laringe. Se a quantidade for grande, pode haver chegada de alimento até o pulmão. E, dependendo dessa quantidade, pode levar inclusive ao óbito. Laringe. Esta é uma vista anterior da laringe. Na figura esquerda, superiormente, nós temos o osso hioide. Em azul, a cartilagem tireoide. E uma membrana que une o osso hioide à cartilagem tireoide, que é a membrana tireoide. Anteriormente, nós observamos duas cartilagens. A cartilagem tireoide, que não forma um círculo, ela é incompleta, ela tem uma parede anterior e duas paredes laterais, a direita e a esquerda. Inferiormente à cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide é um anel completo e está unida à cartilagem tireoide através do ligamento cricotireoide. Inferiormente à laringe, nós temos a traqueia. Nós podemos observar na parte inferior da figura os 4 primeiros anéis traqueais. Esta é a traqueia cervical. A parte da traqueia mais superior, situada no pescoço. Na figura direita, assinalado pela seta em vermelho, nós temos uma saliência no pescoço. Essa saliência, denominada de pomo de Adão, nos indica exatamente a
posição da cartilagem tireoide. No caso, é uma figura feminina. O pomo de Adão normalmente é bem mais saliente e bem mais visível no sexo masculino. Esse aumento de volume do pomo de Adão se deve ao crescimento da cartilagem tireoide e tem relação com a mudança da voz masculina durante a puberdade. A laringe se torna maior e a voz masculina mais grave. Na figura à direita, nós temos uma imagem obtida através de um exame endoscópico, a laringoscopia. É introduzido um instrumento através da cavidade oral que tem uma câmera, uma lâmpada que produz luz que ilumina a laringe e nós podemos observar superiormente à laringe. Na parte superior da figura, que no indivíduo é anterior, a parte anterior, observamos a epiglote e uma abertura formada pelas duas pregas, uma prega à direita e outra prega à esquerda, que em realidade são 4 pregas. Existem 2 pregas à direita, duas pregas à esquerda. Nós estamos observando as pregas superiores, chamadas de pregas vestibulares, ou falsas cordas vocais. As pregas que ficam logo abaixo, que nós não visualizamos, são as pregas vocais verdadeiras, aonde existe a produção do som. O ar que é expirado provoca vibração nas pregas inferiores, nas pregas vocais, onde existe a produção do som. Então, a laringe tem 2 funções. Uma função que diz respeito ao sistema respiratório, que é a passagem de ar. E uma segunda função, que é a produção da voz, que é depois modificada pelas pregas vestibulares, pelos lábios, pela língua e pelos seios paranasais. Nessa figura observamos superiormente a epiglote, o osso hioide, a membrana tireoidea, que conecta o osso hioide com a cartilagem tireoide. E inferiormente à cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide. E através da cartilagem tireoide, nós observamos, por transparência, outras cartilagens da laringe. As que aparecem bem por transparência. Essa transparência não é real, ela é feita para demonstrar essas 2 cartilagens, que são as cartilagens aritenoides. Agora, uma vista posterior da laringe. Notem agora as 2 cartilagens aritenoides. Acima das cartilagens aritenoides,
nós temos as cartilagens corniculadas. As cartilagens aritenoides são móveis, são mobilizadas por músculos intrínsecos da laringe. Observe entre as duas cavidades aritenoides o ligamento vocal. O ligamento vocal é como se fosse um esqueleto cartilaginoso da prega vocal. A prega vocal pode se fechar ou se abrir durante a produção da voz. Essa abertura é possível graças ao movimento giratório das cartilagens aritenoides. A esse nível nós temos o que chamamos de glote. Abaixo das pregas vocais, falsas e verdadeiras, nós temos a cavidade infraglótica. Acima da glote, o vestíbulo da laringe, que vai da glote até o ádito da laringe, que comunica a laringe com a faringe. A faringe é um órgão que pertence a dois sistemas: ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Na parte superior da figura, a epiglote, em forma de folha, quando ela se desloca e fecha o ádito da laringe durante a deglutição, ela se encaixa sobre as cartilagens aritenoides e corniculadas. Na figura esquerda, uma laringe em corte sagital. Superiormente, o osso hioide. A membrana tireoide, que conecta essas duas estruturas, o osso hioide e a cartilagem tireoide. Na parte mais superior da figura, a epiglote, estrutura móvel, que se desloca inferiormente durante a deglutição. As cartilagens aritenoides, no caso, a cartilagem aritenoide esquerda. Superiormente à cartilagem aritenoide, as cartilagens corniculadas e o ligamento vocal esquerdo. Observem agora na figura direita a laringe, também em corte sagital, que nós observamos a abertura que comunica faringe e laringe, o ádito da laringe, o vestíbulo da laringe, que vai até as pregas vocais, as superiores, as falsas, assinaladas pela seta em preto, e a inferior, a verdadeira, onde ocorre a produção de som, a produção da voz. Anteriormente à laringe e ao primeiro ou primeiros anéis traqueais, nós encontramos a glândula tireoide. Ela tem dois lobos, um lobo direito e um lobo esquerdo, ligados na linha média pelo istmo. Neste caso, foi desenhado o lobo piramidal, que é esse prolongamento superior que parte do istmo
ele é inconstante. É uma variação anatômica. A glândula tireoide regula o metabolismo. Sua função é modificar a velocidade do metabolismo através da produção de dois hormônios, T3, triiodotironina, e T4, tetraiodotironina. O aumento e a diminuição da produção desses dois hormônios se dá através de um hormônio hipofisário. Esse hormônio hipofisário, que é o hormônio estimulante da tireoide, estimula a produção de mais hormônios tireoideus ou diminui a sua produção. Glândula tireoide é inervada pelo nervo vago, através de dois de seus ramos. O nervo laríngeo superior e o nervo laríngeo recorrente. Os dois são ramos do nervo vago. O laríngeo superior, um ramo que emerge do vago mais superiormente, e o laríngeo recorrente tem uma emergência mais inferior. Observe que, nesse caso, o lobo direito da tireoide foi rebatido anteriormente. E nós podemos observar duas pequenas glândulas. As glândulas paratireoides. As glândulas paratireoides são em número de 4. Elas são posteriores aos lobos da tireoide. São 2 à direita e 2 à esquerda, que produzem o paratormônio, que regula a quantidade no sangue de cálcio e fósforo. E através da regulação desses dois hormônios, o metabolismo ósseo. Em relação à irrigação das glândulas tireoides e paratireoides. Na figura à esquerda, a irrigação. Existe a chegada de 5 artérias na tireoide. Uma artéria ímpar, que nós podemos observar anteriormente à traqueia, a artéria tireoídea ima, que é ramo do tronco braquiocefálico, e as artérias tireoídeas inferiores, ramos do tronco tirocervical. Essas 3 artérias, as tireoídeas inferiores, direita e esquerda, e a tireoídea ima, chegam inferiormente à tireoide. Superiormente, existem 2 artérias tireoídeas superiores, que são ramos da artéria carótida externa. À direita, a drenagem venosa. Existem as veias tireoídeas inferiores. Elas têm um trajeto descendente e desaguam na veia braquiocefálica esquerda. As veias tireoídeas médias, que terminam na veia jugular interna. E superiormente, as veias tireoídeas superiores,
também tributárias da veia jugular interna. Isto é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.